Olha, a gente vai falar do vídeo do pai de uma aluna agredindo um professor no Distrito Federal, que retomou uma discussão sobre a segurança dos profissionais da educação no país. É um caso que chama muita atenção. Tudo aconteceu dentro da escola, em horário de aula e, portanto, na presença de dezenas de estudantes. A garota, ofendida com uma bronca por causa do uso do celular, mandou uma mensagem para o pai. E a reação violenta dele, você vê agora. Socos, chutes, xingamentos. Foi uma confusão generalizada. No vídeo, um homem esmurra o outro. O agredido tenta se proteger. Algumas pessoas precisam intervir. Esta imagem feita por um celular mostra de perto como tudo aconteceu. O homem que apanha é um professor da rede pública de Brasília. Início da manhã, intervalo das aulas. O professor de matemática preparava-se para voltar à sala quando foi pego de surpresa. Fui surpreendido com esse rapaz que já chegou dando soco, assim. Então, me pegou praticamente de costas. Não tive tempo de fazer nada. A única coisa que eu fiz foi tentar proteger o meu rosto. Os dois homens vão parar no chão. Mas o que será que houve para acender tamanha fúria e descontrole? De acordo com o professor, tudo aconteceu por um desentendimento na sala de aula entre ele e uma aluna. Durante a aula, a estudante insistia em ficar com o celular, mesmo diante dos pedidos do professor para que ela guardasse o aparelho. Ele então perdeu a paciência e deu uma bronca mais ríspida na aluna. De acordo com os colegas, ela se sentiu ofendida e, na mesma hora, mandou uma mensagem para o pai para contar o que havia acontecido. O homem foi à escola para tirar satisfação com o professor. Toda a agressão foi gravada por um dos colegas da filha. E ela mesma segura o pai pelo pescoço, na tentativa de fazê-lo parar. A adolescente cai no choro, se desespera. Se postar é pior. O meu medo na hora, assim, daquela confusão, era ele tirar uma faca, me dar uma facada, me dar um tiro, né? Porque a gente nunca sabe com o que a gente está lidando. A única coisa que eu me preocupei na hora foi proteger meu rosto, né? As imagens são claras, dá para ver que eu fiz de tudo para tentar proteger meu rosto. Mas mesmo assim, ainda tive arranhões no canto do olho, acima do nariz, né? Então, assim, foi uma coisa horrorosa. Nunca imaginei na minha vida, com 25 anos de profissão, que eu fosse passar por uma coisa tão grave. Era o segundo dia de aula do professor de matemática. Ele tinha acabado de voltar de uma licença-prêmio, que é um benefício concedido a servidores públicos. O professor já leciona há mais de 10 anos nesta escola, um centro educacional desta região administrativa aqui do Distrito Federal. Agora, a Polícia Civil e a Corregedoria da Secretaria de Educação vão apurar denúncias de que o professor, ele xingava alunos em sala de aula. Então, a gente abre um processo investigativo dentro da rede, né, para ver o que causou isso, o que houve. Ela fala que o professor xingou, a gente precisa apurar, xingou mesmo? Ou não xingou? O pai deixou a escola algemado. Depois de ser ouvido pela polícia, ele foi liberado. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato. Precisa ser colocado as questões de causa e efeito. Todas as ações têm consequências. Esse pai teve uma reação e que deve ter consequências. No caso do pai, ele vai responder, inclusive, por um processo de agressão, tudo, né, fora da escola. A escola deverá ser encaminhado isso para fora, porque esse pai, ele, embora seja da família do aluno, mas ele não tinha o direito de invadir as relações entre aluno e professor. O pai da estudante não quis dar entrevista. Conversamos com ele por um aplicativo de mensagens. Ele disse: "Tô tranquilo e preciso nesse momento preservar a minha filha, que é mais importante." Mas estão aí os protestos e a escola tem as denúncias que já foram feitas contra ele.
Acredito eu que essas informações sejam suficientes para saber quem é o professor. O advogado dele divulgou uma nota afirmando que o pai, desesperado pelo pedido de ajuda de sua filha, agiu de forma sem pensar e agrediu um professor, que se arrepende das agressões feitas ao professor, reconhecendo que agiu de forma incorreta diante da situação. Sem dúvida alguma, foi um surto momentâneo de um pai que só queria proteger sua filha, que é a verdadeira vítima no ocorrido. Vale ressaltar que a adolescente possui deficiência visual e estava sem os óculos no dia do ocorrido e precisa do auxílio do celular para copiar a matéria na lousa. Tenho fama de bravo na escola, porque eu costumo, né? Às vezes você até solta uma palavra mais forte, assim, que a pessoa fala, o professor tá xingando. Eu falei, não, essa menina com certeza ela perdeu a noção, né? Que ela achou que ia me afrontar, que ia trazer o pai, que o pai ia apoiar as atitudes dela, e o pai fez o que fez. Pelo vídeo dá pra ver que ela ficou arrependida de ter levado o pai na escola, né? Tanto que ela fala que era só pra você conversar, não era pra brigar. No vídeo dá pra ouvir ela falando isso. José, só vai conversar. Tá bom, a gente ia resolver. Então, o pai que chega a querer agredir um professor, ele não deveria agredir ninguém, já começa por aí. Quando ele chega ao ponto de agredir, o que ele está contando para esse filho? Olha, você pode tudo, né? Você vai resolver as suas coisas, você não leva desaforo para casa de ninguém, nem mesmo do professor. E eu vou te ensinar como que isso funciona, porque eu posso. Depois do trauma, ele pensa em largar a profissão, quem sabe até mudar de país. Daqui para frente eu vou ter que repensar muito a minha vida. Então, muito provável que eu vou largar tudo e vou embora daqui. A Ellen também optou por largar a carreira por causa da violência em sala de aula. Professora formada em Ciências Sociais e Recursos Humanos, ela levou um soco de um aluno enquanto dava aula. Eu pedi para que ele se sentasse e ele virou para mim e falou: cala a boca, sua idiota, você não manda em mim. Eu sou sua professora, você também tem que me respeitar. E aí ele veio para cima de mim, dizendo que ia quebrar minha cara, que ia me dar murro, que ia me dar um soco na cara, que era para eu calar a boca. Ela conta que, ao perceber o perigo, saiu da sala de aula para o corredor, onde sabia haver câmeras de segurança. A única reação que eu tive foi puxar a manga da blusa dele. Ele estava com uma blusa de manga comprida e eu fiz puxar a manga da blusa dele. E aí vieram professores, alunos, que ele gritava, né, no corredor, então chamou bastante atenção. E aí vieram e separaram a gente. Segundo ela, apesar de ter feito o boletim de ocorrência contra o rapaz, na época com 18 anos, nada aconteceu. Depois de todo o processo de afastamento e o momento exato em que eu pedi a exoneração do meu cargo, eu sabia e eu tive informações de que o aluno continuava na escola. Depois da agressão, Ellen não conseguiu voltar a dar aulas. Eu não consigo mais me ver dentro de uma sala de aula, com alunos tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Infelizmente, eu não consigo. Eu desisti de um sonho. Desisti de um sonho. Aos 45 anos, agora, Ellen sobrevive de bicos. Eu até hoje tenho algumas pessoas que me mandam os parabéns em Dia dos Professores. Que, na verdade, é a minha profissão, né? Foi a profissão que eu escolhi. Eu estudei para isso. E assim ficou o rosto do Paulo, depois de ser atacado por um aluno de 14 anos. Paulo também faz parte da lista de professores que largaram a carreira por causa da violência nas escolas. Um menino que eu não conhecia, que não era da minha classe, não. Mas eu já tinha visto falar dele na sala de aula, que era um menino que dava trabalho indisciplinado. Professor, fui lá na porta e falei, pois não. Ele falou assim, eu queria conversar com a menina que tinha acabado de entrar. Eu falei, pera um pouquinho. Fui lá e falei para ela, não lembro o nome dela agora.
Falei para ela, ó, o menino tá querendo falar com você. Você quer ir lá? Vai lá fora, conversa com ele. Eu falei, não quero conversar com ele não, professor. Falei, então tá bom. Voltei lá e falei. Ele começou a gritar o nome da menina. Eu falei, rapaz, você está trabalhando na sala de aula, eu estou aplicando a avaliação. Ele pegou e já me deu um soco. Paulo conta que o adolescente interrompeu a aula para discutir com uma das alunas dele. Ao ser questionado pelo professor na porta da sala, foi agredido. O trauma fez o professor adiantar a aposentadoria. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os dados revelam um cenário preocupante. Entre 2013 e 2023, os casos de violência interpessoal em escolas cresceram 254%, passando de 3.700 para 13.100. Nesse período, ao menos 47 mortes foram registradas. Somente em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu mais de 1.200 denúncias de agressões a professores. Esse pai, ele realmente ele contamina não só o problema dele ali com o filho, que realmente, por isso que esse filho provavelmente vai aprender, que vai resolver as questões através da violência, mas ele mostra a desestrutura, né, que ele tem na própria família. Ela não aceitou a bronca que eu dei nela e achou que foi uma boa ideia chamar o pai para poder tirar satisfação comigo. Esse é o cenário dos professores no Brasil, né, Camila? Mal pagos, não valorizados, não reconhecidos e, ao mesmo tempo, essenciais para a formação de qualquer país. Quando o país vai, de fato, pagar essa dívida imensa com os nossos professores? E agora, vítimas frequentes da violência. Agora eles precisam, o mínimo, ter segurança dentro da sala de aula É o para que mínimo. eles consigam ensinar e formar pessoas.